Olá, tudo bem? O assunto que nós vamos conversar hoje é sobre o que você lê e o que você ouve os outros falarem. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, mas tem passagem na Bíblia Sagrada que você não deve levar para o mundo espiritual. É o mundo real, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo no momento. Se toda vez que você abrir a Bíblia Sagrada e começar a ler, você começar a levar, isso significa isso, a interpretação disso é isso, você vai se perder, porque de repente Deus está querendo te apresentar uma situação lógica, razoável de uma situação, e você está viajando na maionese. Eu tenho dito que nas escrituras hebraicas é sempre Jesus Cristo que se apresenta, e que se o nome que está ali é Yahvé, é porque tem que ser Yahvé mesmo. Porque Jesus Cristo disse que ele não faz nada para a sua própria glória. Ele faz para a glória do Pai dele. Então, o nome que tem que aparecer é do Pai dele mesmo. Vou dar um exemplo. 3 homens foram visitar Abraão. Abraão estava sentado à entrada da tenda. Viu os 3 homens e logo percebeu que não eram pessoas comuns, pessoas normais. E ele foi e reconheceu quem aquelas pessoas eram e convidou-os para a tenda para descansar, tomar uma água, comer alguma coisa. Né? 3 pessoas ali. Uma delas era Jesus Cristo. As outras 2, suponho eu que deviam ser 2 príncipes dos céus que estavam acompanhando ele. E você lê na passagem, você vê que Jesus Cristo está sempre conversando com Abraão. Sempre conversando com Abraão. Percebeu a mulher do Abraão rindo. Falou que ela ia engravidar e tal. Quando estavam os 3 saindo, 2 se adiantaram em direção a Sodoma e Gomorra. Mas um ficou ali conversando com Abraão. Era Jesus Cristo. E ele falou com Abraão e tal. E teve toda aquela conversa que nós temos na passagem dele perguntando se Deus destruiria os justos com injustos. Pois bem, a libertação dos hebreus do Egito foi Jesus Cristo. As pragas, a abertura do Mar Vermelho, o dilúvio, falar com Noé, tudo foi Jesus Cristo. E nós vamos saber disso na leitura de João, capítulo 5, do 19 ao 23. 19 ao 23. Toda o hebraico, a escritura hebraica, o Novo Testamento, é Jesus Cristo. Vamos ler João, capítulo 5, do 19 ao 23. Depois nós vamos ler João, capítulo 11, uma passagem muito conhecida dos cristãos. João, capítulo 5, a partir do versículo 19. Agradecemos a Deus, nosso Pai Celestial, pela leitura. Então Jesus lhes disse, preste bem atenção, em verdade, lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer.
porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Compreendeu? Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas mas o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Vou ler só uma passagem para você lembrar do que eu falei. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Tudo que nós lemos na Escritura Hebraica foi Jesus Cristo. Tudo que nós vemos no Novo Testamento é Jesus Cristo. O Pai dele confiou a ele tudo. E quando ele está ascendendo aos céus depois de ter sido ressuscitado, ele diz: foi-me dada toda a autoridade. Ele já diz isso até antes também, entendeu? Agora, vamos ver a passagem que eu falei. Está em João, capítulo 11, versículos do 28. Vamos ler a partir do 17. Essa situação aqui, que está em João, capítulo 11, é sobre a morte de um amigo de Jesus Cristo. A morte de um amigo dele. Em outra oportunidade, Jesus Cristo já esteve na casa dele. Inclusive, as duas irmãs dele, uma estava prestando atenção ao que Jesus Cristo falava e a outra estava nos afazeres da casa. Foi uma das passagens. O nome delas era Marta e Maria. Só que o irmão delas, se chama Lázaro. Ele estava doente e morreu. E Jesus Cristo ficou sabendo por causa de um recado que elas mandaram. E foi. Só que ele chegou depois dele ter falecido, no quarto dia já de morto. Vamos ler essa passagem. Quando Jesus. João 11, versículos 17 em diante. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Muitos conheciam Lázaro e conheciam as duas irmãs dele. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Lembra quando Jesus Cristo falou que chegará o dia em que ouvirão a sua voz, e todos aqueles que tiverem nos túmulos se levantarão. Os que fizeram o bem para uma ressurreição de vida, e os que fizeram o mal para uma ressurreição de julgamento. Você lembra disso? Na passagem que ele fala com os discípulos dele, para que os discípulos dele não ficassem assombrados com isso, com o que estava acontecendo. Então ela diz: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, a que Jesus Cristo tinha mencionado.
Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo é Deus. Por isso, ele dizer: eu sou a ressurreição. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, viverá. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Continuando. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria e sua irmã. E sua irmã, ele disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. A situação é: primeiro foi Marta, se jogou aos pés de Jesus Cristo e disse que se ele tivesse chegado um pouco antes, o irmão dela não teria morrido. Aí Jesus Cristo falou: seu irmão vai ressurgir. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí Marta foi e falou para a irmã dele: Jesus Cristo chegou. Jesus chegou. Aí ela levantou-se rápido, porque sabia de quem a irmã estava falando. E as pessoas que estavam com ela, que conheciam Lázaro também, foram ver, né? Foram acompanhar ela, porque o irmão tinha morrido, estava enterrado. Aí ela chegou, se jogou aos pés de Jesus Cristo e falou que se ele tivesse vindo mais antes, um pouco antes, o irmão dela não teria morrido. E começou a chorar. E chorava de lágrimas. E as pessoas, vendo aquela situação, se comoveram, porque conheciam Lázaro. E Jesus Cristo era amigo de Lázaro. E ele também, aí ele sentiu, sabe quando alguém se sente assim, se sente mal mesmo, por causa de uma situação triste que estava ali? Foi o que aconteceu com ele. Ele ficou muito, muito, muito ressentido e no que aí ele falou para ela, aí ele fala assim, ó: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus Cristo foi com Maria, as pessoas estavam com ele na direção do túmulo onde Lázaro foi enterrado. Nesse caminho, Jesus Cristo estava chorando. Aí você chega na igreja, vê essa passagem, aí o cara que está lá no púlpito, ele em vez de entender, ele em vez de se transportar para a situação, ele tenta fazer uma salada ali. É porque Jesus Cristo chorou por causa da humanidade, que a humanidade sofre por causa da morte. Não, nada disso, cara. A Bíblia aqui ela está sendo muito exata, muito lógica. Quem morreu foi Lázaro, um amigo de Jesus Cristo. E ele conhecia as duas irmãs. E ele estava muito, muito chateado por aquilo ter acontecido, ele não ter chegado a tempo de evitar a morte do cara. Será que você não entende isso? Se transporta para a situação, meu irmão. Tu nunca perdeu um. Será que essas pessoas que começam a fantasiar nunca perderam um parente, não? Jesus Cristo estava batido, ele ficou chateado, ele ficou triste pra caramba. E foi na direção do túmulo chorando com as duas irmãs. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Vejam o quanto ele o amava. Então a situação era particular, não tinha nada a ver com a humanidade, não. Era um amigo dele que tinha morrido. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse?
Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, muito triste, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras. Por que eu estou passando? Eu estou lendo essa passagem e li o capítulo 5. Jesus Cristo, ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade. Tá? O Deus, Jesus Cristo, estava em forma humana, mas ele tinha o poder dele. E ele deixou bem claro aqui no capítulo 5. E ele, antes de mandar que Lázaro saísse para fora, ele falou com o pai dele. O que é que ele falou com o pai dele? Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão aqui presente, para que creiam que tu me enviaste. Em João capítulo 17, versículo 3, presta atenção nesse texto. João capítulo 17, versículo 3. Jesus Cristo diz que isso é muito importante. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele a quem enviaste, Jesus Cristo. Boa tarde a todos.